muito bem. Que tal nós conversarmos um pouco sobre realce manual? E agora? Eu preciso mexer na luz para de repente destacar, a imagem está um pouco escurecida e tal. Eu preciso mexer um pouco na luz da imagem, de uma forma que não seja agressiva, de uma forma visual, para que eu possa melhorar essa interpretação, né, visual. Então eu tenho aqui o meu Mosaic Planet, que a gente está na série, na análise, né, de imagens Planet, e eu vou olhar aqui, a falsa cor até que está boa. Vou olhar essa área aqui, bem legal que eu achei. Então tem essa perspectiva aqui. A imagem falsa cor está muito boa. A imagem em cores verdadeiras, ela está mais escurecida. Então, preste atenção no que é realce e como isso pode melhorar ou piorar a imagem. Mas eu vou mostrar para você. Acessando as propriedades dessa imagem aqui, para mim ela está ótima, só está um pouco escurecida em alguns aspectos, né? Vou acessar as propriedades dela. O QGIS não é uma ferramenta para tratamento de imagens, não é. ArcGIS também não é. E você precisa de uma ferramenta bem mais robusta para fazer isso aqui. Mas você pode observar que existem alguns controles. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, essa parte bem... Está bem heterogênea, né? Você pode entender o seguinte, existem alguns controles aqui que permitem mexer na luz da imagem. Por exemplo, o brilho e contraste, o gama, e você tem também pontualmente cada valor mínimo e máximo que você pode alterar para melhorar a luz nessa imagem. Como você vê, isso aqui precisa de uma certa experiência e às vezes você vai trabalhar e o resultado vai ficar ruim. Então não é uma ciência exata. Eu posso aumentar um pouco o brilho e aplicar. Ele vai clarear a imagem. Posso aumentar um pouco o contraste e aplicar. Ele vai consolidar a imagem. Na medida que você coloca brilho e contraste, você vai influenciar o pixel de valor 255 da imagem. Os telhados começam a perder a sua composição original, porque você está aplicando luz na imagem de uma forma manual. Então, o telhadinho começa a desaparecer. Então, isso aqui é realce, não tem jeito. É assim que é feito mesmo. Então, aumentando o brilho e contraste, você tem essa perspectiva. A imagem vai escurecendo e vai clareando também. Está vendo aqui? Então, vou aumentar mais um pouco de luz. E vou aumentar mais um pouco de contraste. Então, a área, a parte verde, né? A parte verde, ele acendeu mais um pouco. Vou clicar em OK para você ver. Então, aqui a imagem como ela ficou. Só mexendo no brilho e no contraste. Ah, vou sacrificar o verde, ficou melhor, Jorge. Mas vou sacrificar, no caso, esses objetos que têm uma alta taxa de reflectância, né? O objeto ele reflete o objeto lá no mundo real, está refletindo muita luz. Então, quando você vai jogar mais luz, ele vai perder a sua característica. Se é um telhado, um teto de um galpão, você jogou luz, você perde essa perspectiva. Jorge, mas a imagem melhorou, eu consigo ver melhor, a imagem ficou mais bonita do que você fez. Você mexeu ali só no brilho e no contraste. Essa imagem Planet é muito boa, né? Tem seus prós e contras, mas ela é relativamente boa. Então eu estou olhando aqui uma área urbana, e esses objetos que têm uma alta taxa de reflectância lá no mundo real, vai acontecer isso. Você favoreceu o verde, em compensação, você prejudicou o objeto que tinha influência do valor 255 na imagem. Então, Jorge, não tem como tratar a imagem de outra forma sem estourar alguns objetos. Às vezes não. Principalmente quando você mexe, você é obrigado a mexer um pouco na luz para que você venha identificar certos alvos. Você é obrigado a mexer na luz às vezes. Então aqui, ó, essa é a perspectiva.
Nessa área que eu estava olhando ali, que era uma área bem heterogênea, então ele respondeu muito bem a essa equalização simples que eu fiz. Então, por que a gente usa a equalização? Para a gente reduzir, de repente, a diferença radiométrica de uma imagem para outra. É justamente essa a finalidade. Ó, vou ligar aqui a falsa cor para você ver. Ele perde a característica um pouco do objeto, mas em contrapartida pode revelar algum alvo que de repente é importante para o seu trabalho. Então, falando sobre realce, a gente tem um realce manual, que é esse que eu vou ali e mexo na luz. Então, posso olhar as propriedades dessa imagem, de novo, e além de mexer no brilho, no contraste, como você viu aqui, eu posso mexer também em cada faixa, do vermelho, verde ou do azul, do RGB. Aqui, por exemplo, vamos supor que a imagem está muito... Eu preciso de melhorar esse verde. Então, ó, banda verde. Eu tenho aqui um número de 0 a 5.000 e alguma coisa. Então, se eu botar, por exemplo, 7.000 e aplicar, olha o que acontece, eu tirei o verde da imagem. Se eu colocar 3, eu incrementei verde na imagem. Então, se eu coloco colocando aqui 5, eu mantenho o que já estava. Consegue entender? Então, aqui é a ferramenta do QGIS, né? Não é uma ferramenta para você fazer equalização de uma forma eficaz. É uma ferramenta que está aí. Então, por exemplo, o azul, banda azul, 4.000. Se eu colocar 8, o que acontece? Eu vou suprimir o azul. Então, 4.000. Se eu colocar 2, eu vou incrementar o azul na imagem. Então, o que é equalização? Neste caso, é você alterar manualmente. Vou deixar na perspectiva que estava mesmo. 4. Está aí. Consegue entender? Como a imagem, essa imagem Planet é bem legal, você não tem muito que equalizá-la, não. Ela é uma imagem bem bacana e vai ser muito útil para os projetos que você está utilizando de interpretação ou, de repente, caracterização da paisagem. Depende muito do projeto que você está trabalhando, né? Mas é uma imagem muito boa, tá aí. E agora você entende o que é uma equalização manual.